Salve pessoal, eu sou o Luiz Fernando Justus e hoje eu tô com o maior especialista de logística que eu conheço. Bem-vindo, Bruno Cichon. Obrigado, Luiz. Tudo bem, Bruno? Como Tudo você ótimo. tá? Tudo Que ótimo. honra te receber aqui. Honra é minha. Topar esse convite, trocar ideia conosco aí. Como que estão as coisas, como que está o trabalho, como que estão os projetos. O que você está fazendo hoje aí? Tudo bem confuso, Luiz. Vida de logística, os últimos anos aí estou na logística internacional, aí dos famosos pacotinhos da Shein, que o pessoal brinca, que o Lula fala das pecinhas, como é que é, das camisetinhas. Das roupinhas. Das roupinhas, e no último ano aí está confuso, né? Está bastante confuso, sendo a semana passada e essa semana decisivo para para que lado o mercado vai. Mas, por outro lado, está divertido, porque é oportunidade de tudo que é lado, né? O problema é sempre oportunidade para alguém, né? Pois é, a internet está bombando nisso, né? Todo mundo está pegando esse gatilho, fazendo vídeos e tentando um lobby aí para ver se não vem esse imposto. Como que se enxerga isso? Porque você está desde o início essa história, né? Como que é a tua trajetória com AliExpress e com Shein? Então, Luiz, desde que a gente se conhece, aí eu sempre fui de logística, né? E lá pelos anos 99, 98, 99, começou esse negócio de e-commerce, né? E a gente sempre começou a tentar entender o e-commerce, não tinha volume. Aí surgiu uma rede do Ike Batista chamada IBX, e que veio aqui, comprou a gente na época, comprou um monte de empresa no Brasil, porque ia chegar o tal do e-commerce no Brasil e eles foram tentar ser pioneiro e comprou as empresas referências no Brasil e transformou numa empresa para fazer e-commerce. De 2000 a 2006, 2007, o e-commerce não tinha volume. Era uma coisa logisticamente quase impossível, porque o e-commerce exige um preço baixo. Todos nós, compradores, não querem pagar um frete alto, mas a operação é cara, né? Entregar para o Brasil inteiro, e não sem volume é muito difícil, porque a logística é baseada em volume. A maioria das coisas baseada em volume para ter custo baixo, né? Quanto mais volume, menor o custo. E aí ficamos nesse e-commerce aí por um bom tempo. Depois saí, fiz uma aventura em companhia aérea. Essa é melhor nem comentar, é traumática. E aí viemos ali, voltando para o e-commerce, mas aí logística bancária. A logística do Brasil, até fazer um parênteses aí, a logística de e-commerce do Brasil vem da logística bancária. Tá? Sério? Qual lógica? A lógica é o seguinte, o que tinha em volume de entrega no Brasil? Cartão de crédito, talão de cheque e boleto. Uhum. Isso que tinha volume. O Correio, todo mundo sabe, tinha monopólio postal, tem ainda monopólio postal. Deste produto não era monopólio postal. Então era um produto volumoso, quantos boletos a gente recebe, né? Hoje menos, está tudo digitalizado, enfim, mas via boleto, revista. Então, esse era o e-commerce antigo. O grande volume, você recebia, sei lá, um talão de cheque por semana, mais tua mulher, mais teus filhos, então 4, 5 entrega por semana, boleto muito mais que isso. E esse serviço não era feito pelos Correios? Também era, mas era um serviço que a iniciativa privada podia operar. Né? Então, e existia uma outra coisa bancária, que o que faz a logística? Né? Tem várias pontas. A primeira ponta é a coleta. Né? A segunda ponta é a transferência de algum lugar para algum lugar. E a última ponta é o last mile, que é a entrega, que é o mais caro e o mais difícil. Então, o que o bancário tinha? Na transferência tinha uma malote. Você fazia um cheque, tinha que ir lá para a tua agência na tua cidade, ver se a assinatura era tua. Então tinha malote para todas as cidades do Brasil todo dia. Isso possibilitava a transferência. Tá? Tinha entrega, né, porta a porta para tal do cheque, boleto, para praticamente todas as residências do Brasil. Então, se você pegar a história das empresas que estão até hoje aí, todas são oriundas de banco, de logística bancária. Porque era, quando o Ike teve a visão dele de montar a empresa, ele falou, se eu comprar os maloteiros e eu comprar os entregadores de boleto, eu tenho uma logística. E continuo com o banco e vou colocando as operações. Por exemplo, a Jadlog era uma operadora do Banco do Brasil, a Caixa Econômica, e foi colocando junto com os documentos algum pacotinho. Hoje é o contrário, né? O pacotinho às vezes leva algum documento, que hoje o pacotinho cresceu. Mas aí veio a história de Correio mudando produtos, ECDEX, produtos aí, e o e-commerce começando a querer acontecer. Você é do começo disso também, você sabe toda a história aí do e-commerce, mas demorou muito para ter volume, né? Volumes reais.
Lá por 2012, 13, começou a se falar da logística internacional, onde você só tinha FedEx, DHL, UPS, padrão de empresas, muito competentes, mas caríssimas. E o e-commerce, de novo, não aceita tarifas altas. E começou o brasileiro a comprar de eBay, principalmente, Amazon um pouco depois, mas o eBay começou a entrar no Brasil, no internacional, o pessoal comprando roupa, coisas assim, e não tinha uma lei específica sobre isso. Né? O que tinha uma lei? Uma lei que entendia-se que presente não tem taxação, porque não tem operação comercial. Estou mandando um presente para você, Sim. Não tem taxação. E essa é uma lei antiga, de 1976, 77, né? Que era realmente presente, ou o que tinha o internacional? O que mandava-se muito internacional? Ou era um presente, ou cartão postal. Você viajava, dava um cartão postal. Né? Sim. Então isso não tinha taxação, mas também não tinha uma regra para isso. Eu não vou cuidar de fazer alguma coisa para cuidar de cartão postal. Né? Começou a crescer isto, um pouquinho com o eBay, e lá para o ano 2017 apareceu aí o AliExpress, né? Já tinha o Wish e tal, mas na nossa vida apareceu o AliExpress. O AliExpress fazia no mundo, o AliExpress é uma empresa relativamente nova, se você olhar, até muito interessante, eu li o livro do AliExpress e da Amazon, os dois ao mesmo tempo eu li. Pra você ver a grande diferença cultural das duas empresas, que está vindo ao mesmo lugar, mas com uma diferença absurda, né? A diferença do americano de planejamento e de capital de risco, de absorver capital, e o chinês tentando, sair com um planejamento muito pequeno, mas tentativa-erro e a maioria das vezes acertando. E a Amazon crescendo muito nos Estados Unidos não estava muito olhando para este mercado. O que acontece na China nesse momento? Bom, vale lembrar que em 2000 o PIB do Brasil era maior que o da China. É um absurdo isso, né? Essa exponencialização que eles tiveram da economia é uma coisa absurda. Então, naquela época ali, 2010, 12, né? Eu não sei bem a história aí, mas o que acontece? A China começa a virar exportador, né? Porque o mundo inteiro foi por suas fábricas lá para produzir. Sim, a um custo menor. A um custo menor, porque a mão de obra era muito barata. O chinês, uma população grande, inteligentes, super trabalhadores, o chinês é absurdamente trabalhador, cria, ok, eu já sei fazer essa xícara, agora eu vou fazer com a minha marca. E começa a criar algumas regiões, a exportação e o comércio internacional da China era Hong Kong. Então sai na divisa de Hong Kong, Shenzhen, que é uma cidade onde os e-commerce se mudam para lá para fazer uma operação internacional. Com uma inteligência muito interessante, com a seguinte cultura. Nós temos desempregados nessa região, uma região agrícola. Tá? Eu não vou dar Bolsa Família, entre aspas, como tem uma nossa aqui. Eu vou dar emprego. Então, qual era a característica dele? Você vai produzir tal produto para vender para fora do país, para você trazer um dinheiro novo para o país, e com esse dinheiro remunerar essas pessoas. Ah, mas eu não tenho dinheiro para a fábrica. Não, eu te dou as pessoas. Tá? Eu pago o salário, ou seja, o seguro-desemprego, mas para a pessoa trabalhar. Produzir para você com mão de obra gratuita, desde que você mande para fora do Brasil. Então, a grande diferença da estratégia, porque os chineses cresceram tanto nesse ramo internacional, é que é uma política de governo. Tá? Nós vamos vender para fora. Porque eles compravam tudo de fora. Tá? Ou precisam equilibrar essa balança. Vão começar a vender. E tinham tecnologia, braço, para produzir produtos. Tá? Acho que muitas empresas americanas e europeias hoje estão rolando, né? Dizendo o que eu pus a fabricar lá, os caras fizeram sozinhos agora. Não, impressionante em todos os setores, né? Em todo segmento. E é legal essa cultura do oriental. Nós tivemos uma palestra esses dias com o Dema, que era o segundo cara da Samsung. E ele contando que a Samsung começou o empreendedor, que eu não lembro o nome, né? Que ele não é o João Samsung, né? Samsung é um termo lá. Ele começou vendendo peixe desidratado para o mercado da China, pela Coreia, para o mercado da China e para o mercado do Japão. Então, essa ideia de já sair, buscar divisa fora e trazer divisa para o teu... Muito grande. Se você olhar, né, a gente conversa com o chinês, depois a gente fala do americano, enfim, eles sempre foram um país internacional. O mundo inteiro, sempre tiveram muita gente tendo que
especiarias no começo, ou outras coisas. Você vê as coisas que criaram, pólvora, fogo, enfim. Mas, macarrão. Macarrão. tudo invenção chinesa. Tudo chinesa. Então, aí eles começam a olhar esse mercado e começam a entrar no mundo inteiro. E vêm para o Brasil. Tá? E no Brasil, eles faziam via correio chinês, que era um produto que demorava, acho que todo mundo já comprou naquela época, 120 dias, 90 dias para entregar. Mas o Alibaba hoje, toda a cadeia dele, né? Hoje a parte de logística dentro da China é do próprio Alibaba. Eu já né? chego lá, para você entender o que acontece. E aí eu vou te contar uma coisa muito curiosa de como eles mudaram esse mercado. Então aí chega o AliExpress, que não é o Alibaba é o grupo, mas o Alibaba, o site Alibaba para vender B2B, Sim. e o AliExpress B2C para fora do Brasil. Não existe AliExpress para a China. Ou não, o AliExpress é para fora da China. Para fora então. da China. E aí, quem nos procurou foi uma empresa chamada, na época, 4PX, que era uma operação logística, que operava para o AliExpress, mas não tinha no Brasil. E eles queriam entrar no Brasil, imagine, chegar aqui no Brasil e falar sobre o produto internacional, entrando onde na época a FedEx, uma DHL, tinham 2, 3 mil pacotes por dia, e os caras falaram, não, a gente quer chegar a 1 milhão de pacotes por dia. Eu falei, não, isso não existe, isso é mentira, esses caras estão doidos. Né? E eles chegaram visitando os Correios. E como a gente tinha boa relação com os Correios chamaram para essa conversa, e a gente ficou pensando qual seria um produto. Né? E a gente montou um produto internacional, que tem também o problema da parte postal. Uhum. Né? Que a postal, existe a UPU, que é a União Postal Universal, onde todos os correios, um presta serviço para o outro. Mas tem vários problemas, né? Porque são compensações financeiras. Então, você imagine hoje o que a China manda para o Brasil e o que o Brasil manda para a China. É uma compensação financeira desigual. Proporcional. Né? Então, o Brasil não tinha tanto interesse. Falou, esse produto não me... E também, como mandava, não tinha arquivo para isso. Então, por que demorava 90, 120 dias? Porque chegava um pacotinho aqui, ou 1000 pacotinhos, alguém tinha que pegar aquele papel escrito em chinês, escrever no sistema do correio, olha, isso aqui é um tal coisa, não entendi o que está escrito, o endereço também não entendi, ficava lá parado. E depois vinha a Receita Federal para olhar, falou, não entendi nada, o cara está mandando uma... Né? Então era uma relação que ninguém entendia o que acontecia. Né? Curitiba já tinha uma tendência a esse produto por causa do e-banks, aqui, que é um meio de pagamento, que já processava os meios de pagamentos para essas empresas. Mas 90, 120 dias, uma venda não tão grande. E os chineses falavam para a gente, olha, tem que ser melhor. Eles falaram, não, mas 90, 120 dias realmente não dava para entender. Por que 90, 120 dias realmente não faz sentido? Vem de avião? Onde está o problema disso? O problema era não ter o arquivo, que era uma coisa que para nós, de logística, é uma coisa básica, né? Básica. Você tem que ter um arquivo, como é que eu vou trabalhar sem um arquivo? O segundo ponto, não ter o interesse, porque tinha essa descompensação de desequilíbrio, né? E o terceiro, um preço muito barato. Então os Correios falam, não interessa esse produto para a gente, que é um produto muito barato. E a Receita Federal falava para a gente assim, como assim você vai trazer 10 mil pacotinhos, cada um com uma nota fiscal? Estou acostumado a liberar um container. Com uma nota fiscal, 1 milhão de produtos. Né? O trabalho é grande para um negócio grande. Agora um trabalho para 10 mil pacotinhos. Aí a gente pegou essa legislação, que era de postal. Né? O Correio, ele é um órgão que tem fé pública, né? Então por isso tudo começou pelo Correio. Então o Correio pode dizer se aquele produto estava certo ou não. E nós fizemos o seguinte produto. A gente recebia na China, traz de avião até São Paulo. Em São Paulo, o Correio pôs uma área para transportar para Curitiba, e Curitiba, que são os Pinhais, na verdade, virou armazém internacional dos Correios. Quando isso começou, era um armazém talvez tamanho dessa sala aqui, um pouco maior, um espacinho num armazém. Tá? E, a Receita Federal ia lá olhar, e aí a Receita tinha o seguinte estudo. Para eu cobrar este produto, o custo que eu tenho entre gente e armazém, não vale a pena taxar. Já existia aquela legislação que até R$10 não pode gerar uma guia, porque é mais caro a guia e a cobrança e o processamento que os R$10. Né? Então, falaram, ok, um número que dizia, na lei era $100, fala de 50 hoje, mas era $100. Tá? Até $100 não vale a pena eu fazer nada. Né? Porque tinha de novo 1000 pacotinhos, se o cara fala, pô, 1000 pacotinhos, são $100 mil, se eu taxar 50%, vou cobrar $50 mil, não consigo pagar meus fiscais, armazéns,
para isso. Então, daí que vem essa regra, né? De não vale a pena eu cobrar, porque a estrutura que eu tenho que ter é muito grande e a arrecadação vai ser muito pequena. Ok, começaram a trazer o pacote da China, a gente recebia na China, transportar para o Brasil, e aqui o Correio junto com a Receita fizeram um armazém, que estavam os dois órgãos dentro, o Correio e a Receita, liberavam e ia para entrega. Primeiro aumento baixou para 25 dias. Isso nós estamos falando já de 2019, não, 2018 final. 2019 já baixou para 15 dias. Né? Hoje está com 6 dias. Agora, ninguém esperava, o assunto que você puxou primeiro, a taxação, ninguém esperava que criasse esses volumes. Qual é o volume hoje? Você tem hoje, 1 milhão de produtos por dia. 1 milhão de produtos por dia. Então, isso que eu vou te contar, como a gente estava atrasado logisticamente. Né? Então, eu comecei essa operação e lá em 2019 a gente conheceu a empresa chinesa. E a gente fez uma joint venture no começo, depois virou uma sociedade. E essa pessoa, que era o presidente dessa empresa, veio para cá, era uma empresa pequena lá, mas que também tinha essa visão, tinha visto isso acontecer em vários países e não tinha conseguido. Tá? Foi para a França, foi para a Europa, não sei o quê, e ele não tinha conseguido pegar um cliente desse para ir para um país desse. Nessa época, a ForpX, que era nosso cliente, o AliExpress comprou e fez uma empresa chamada Canial, que hoje é a grande operação logística, diz que todo o canal é deles. Tá? Mas o que acontece? Ele veio para cá e os grandes operadores na época aqui, 2019, tá? Estamos falando de 5 anos atrás, 4 para 5, faziam assim, o grande fazia 100 mil pacotes por dia. Tá? O Correio fazia 2 milhões de pacotes, contando carta, tudo. Tá? E ele senta com a gente e fala, nós temos que ter 1 milhão de pacotes por dia. Então, cara, não vai acontecer. Você está falando do quê? Estamos falando de empresas aí com 400 franquias, 500 franquias, tem 100 mil pacotes. A outra gigante está desde o começo, tem 100 mil pacotes também. Como é que você quer ter 1 milhão em 5 anos? Nem tem esse volume. A gente levantou o mercado nacional, realmente não tinha. Se pegasse o mercado nacional inteiro, não tinha 1 milhão de pacotes. E-commerce, nesse procedimento que a gente conhece. Tinha outros. Tomado, lógico que tinham. Mas o formato de e-commerce até 2 quilos, que é o que eles queriam, não existia esse volume. Tá? E aí eles nos contam, nós vamos mudar. Aí vem uma outra site para cá, que a gente começou com o AliExpress, vamos fazer. Aí vem a Shopee, que foi a grande revolução de mercado. Né? Porque a Shopee chega aqui e fala, eu tenho que criar um mercado. Só vai viabilizar preço logístico se eu tiver mais de 1 milhão de pacotes por dia. Mas, cara, de novo, não tem. Né? Vou vender água mineral, vou vender caneta, vou vender mostarda, com frete grátis. Cara, como assim? Água mineral aqui? Vai vender água mineral e o cara vai entregar uma água mineral na minha casa com frete grátis. Como é que você vai ganhar dinheiro? Aí você vê a diferença do chinês, que ele estava pensando em ganhar dinheiro daqui 20 anos. Vamos dominar o mercado primeiro, vamos criar um mercado que, para a gente que estava no mercado, parecia um mercado existente. Né? Para isso, não, mas vocês não têm e-commerce ainda. A logística de vocês é inviável, o preço é alto. Né? Naquela época, a gente falava de 8, 9 dólares um pacote nacional. Tá? E eles falavam que tinha que ser até 2 dólares. Né? Mas, pô, só tem uma maneira, volume. E aí a Shopee começou a vender água, iogurte, o que você quiser. Tá? Aí a gente foi para a China para entender a operação deles e ficamos assustados que o cara lançava uma marca de iogurte naquele dia vendia 8, 9 milhões de iogurte num dia. Tá? Aí lançava um chá, vendia 20 milhões de garrafinhas num dia. Só como, lógico, tem muito mais gente, mas sim, como é que entrega isso? Como é que faz essa logística? Enfim. Fomos aprendendo e eles foram realmente criando. Tá? Aí entra outras empresas, a Wish estava no mercado, a Americanas entra no mercado internacional, a Amazon entra no mercado internacional, Magalu agora recentemente. E aí chega a Shein também lá em 2018, 2019, meio que estudando o mercado e procurando, todos eles procurando qual é o produto para o brasileiro. Até que a Shein também acerta a mão, qual é o perfil de roupa para brasileiro. É um produto que até vale a pena. Então, conhecer a Shein, é fantástico a operação da Shein. Eles produzem uma coleção inteira em 7 dias. Não tem ninguém desenhando, é tudo inteligência artificial, que vê quantas pessoas deram um clique naquela camisetinha e aquilo transforma, manda fazer... Em tendência. Manda fazer 1.000, vendeu, manda fazer 10 mil, vendeu, manda fazer 100 mil, vendeu, tentativa, erro, não vendeu, parou, e quando chega, produtos vendendo 10, 15 milhões de peças por dia. Mas a Shein também era nova no mercado. A Shein, nessa época, vendia 10 milhões de peças mundo. Hoje a Shein vende 1 milhão de peças dia no Brasil.
A Shein mexeu na Zara Mundo, né? Hoje ela é o calcanhar de Aquiles da Zara no mundo. Aí a gente volta ao porquê dessa discussão dos impostos, né? Mas é um pouco mais sensível o assunto, sabe, Luiz? Eu vejo aí respondendo a tua pergunta do início, duas questões complexas para isso. Né? Uma vamos falar de roupa? Vamos falar de várias coisas, vamos falar de roupa que está mais fácil de falar. O brasileiro foi deixando, o americano, tudo, foi baseado na produção chinesa de mão de obra barata e produto barato, deixaram as fábricas têxteis ir para lá. Mandam algodão, eles produzem tecido. Certo? Mandavam o tecido para cá de volta. Agora estão produzindo roupa. Então não vem mais tecido. Vem o produto feito. É mais complexo que a gente está pensando. Ok, então agora a XPTO lá quer produzir roupa aqui, mas não tem tecido com preço competitivo. Porque eles pegaram aquele tecido e transformaram em produto. Você não importa mais o tecido. Não importa mais o tecido. E você vê N coisas assim. O que é a briga deles ali com Taiwan? Por causa do chip. Quem fabrica o chip é o Taiwan. Sim. Para o mundo inteiro. Então, é um pouco mais complexo que essa discussão da tributação ou não. Não, eles fabricam o chip, eles fabricam as baterias de lítio para os automóveis, para os celulares, eles fabricam as telas, eles fabricam hoje os principais produtos de manufatura do mundo são produzidos na China, né? Isso, como é que sai disso? E aí hoje fala, mão de obra barata? Não é. O salário mínimo lá é mais alto que aqui. Aluguel, tudo é muito mais caro que aqui. Hoje a estrutura da China é muito mais cara que a estrutura do Brasil. Sim. Não tem nossos problemas de impostos, nossa taxação é muito alta, e nem nossos encargos sociais que deixam aquela coisa de sempre, o patrão pagando muito, o funcionário recebendo pouco. Então, moral da história, nós não somos competitivos com eles hoje, até pelo nosso cenário econômico. O nosso cenário econômico, a política do Brasil, de assistencialismo, né? A gente fala que a gente opera hoje na China, Estados Unidos, Chile e Brasil. Então, vamos fazer uma relação dessas quatro. O Brasil é o mais protecionista de longe. Sim. Fala, a China é comunista. Cara, comunista onde? Eles são totalitaristas. Tem um chefe único, um partido único, mas eles não são comunistas, eles são em prol da economia. Você não vê chinês dando dinheiro para o chinês. O governo subsidiando pessoas e subsidiando empresas para crescer, para gerar emprego. O americano. Você sabe o que a gente fala aqui, Luiz, desse negócio dos $50 aí? Nos Estados Unidos é 800. É $800 sem imposto. O americano enxerga um pouco diferente, por isso que eu falo que o Brasil a gente tem que aprender muito. O americano enxerga... Bom, quando começou esse negócio de tributar ou não, teve uma reunião no consulado americano. E convidaram 5, 6 pessoas, entre eu. Cheguei lá para você conversar, cara, como que aqui $50 está quebrando o mercado e $800 nos Estados Unidos não quebra o mercado americano? Cara, porque a gente nunca fez produto, faz muitos anos que não fazemos um produto. A gente faz marca. Sim. Eles envolvem a tecnologia, né? Então, uma empresa chinesa fabrica um tênis por $20, eu ponho a marca dólar, a marca Nike vendo por 200. Quem ganha mais dinheiro, eu ou ele? Sou eu. Então deixa ele entrar aqui sem imposto. Eu estou ganhando a marca. E poucas empresas brasileiras fizeram isso com essa cultura. Então, ele falou, não me incomoda os $800 economicamente. Porque eu quero que o produto entre. Que o meu lucro não está sendo ali num tênis entrando por 20. Que o que tributa é o valor do tênis, não está tributando o valor da marca. Esse é um segundo problema que nós temos, né? Porque a gente também não cria marcas. Não cria. Por exemplo, se a gente for parar para pensar, eu fiquei aqui na minha cabeça uma marca brasileira. Me veio Havaianas. Não me veio uma segunda marca. Difícil. Né? E tem marcas que não têm essa visão. Eu vou produzir para ficar mais baratinho e pôr minha marca. Poxa, deixa ele fazer e faz força na tua marca. Sim. Na distribuição. Você olha, discutindo sempre assim, quando fala logística, né? Coca-Cola. Falar, ninguém sabe o segredo da Coca-Cola. Ninguém sabe, bullshit. Todo mundo sabe o segredo da Coca-Cola. Ou se a gente pegar num laboratório e ver o shop Coca-Cola, não vão descobrir o que é. A grande diferença da Coca-Cola é a distribuição. Como é que chega em qualquer lugar do mundo uma Coca-Cola? E marca. E marca. Né, uma marca. Você pede Coca-Cola. E qualquer lugar tem Coca-Cola. Então, quer dizer, como que chega lá? Se você falar, a gente tem aqui um grande amigo que tem uma água mineral, qual é a grande dificuldade? Chegar nos locais. Sim. Custa caro chegar no local. E então, as empresas... Somente produto como uma água mineral... de baixo custo. Que baixo custo, volume alto, né? Volume de peso, né? É onde cai no e-commerce, Luiz. Se você olhar o e-commerce brasileiro, por isso que impacta tanto os $50, o ticket médio é como se é R$180. Então, ele está nos $50. Então, são produtos relativamente baratos.
Você fala, puxa, vou mandar um produto de R$ 180 para o Pará, qualquer custo logístico vai pesar muito aí. Né? Então, realmente eles olharam o mercado, criaram um mercado, tá? E agora você vai trazer produtos deles, isso que está atingindo o mercado. Tá? Mas, como eu te falei que é complexo, o cross-border, que é essa operação de trazer internacional, é 3% do mercado. Então não é isso que está quebrando o mercado brasileiro. Isso, lógico, em alguns nichos, como roupa, talvez tenha influenciado, mas nos outros eu vejo alguns empresários gritando, gente, mas 3% do mercado, no teu ramo 1%, isso não é uma coisa que possa estar fazendo você gritar desse jeito. Né? Tem algum problema mais estrutural aí, não é só isso. Sim. Tá? Mas, aí voltando a uma catraca, aí opinião muito minha, eu não sei para onde vai o comércio. Porque os e-commerce dão prejuízo, as lojas físicas dão prejuízo, porque um está brigando com o outro. Ainda não se achou o equilíbrio ali. Né? O mercado está quebrando como um todo. Então, aí vem de novo as marcas chinesas que têm mais capital, né? E uma visão de longo prazo. E vão segurando a quebradeira. Né? Deixa quebrar todo mundo, uma hora eu tomo conta. E empresas americanas que podem ter até um capital parecido, mas que não tem essa visão, falam, olha, eu vou entrar com produtos mais qualidade, ou produtos mais caros, e a gente olha, fora exceções, o mercado brasileiro ficando de fora. Né? Não consegue brigar no preço, não está tendo a qualidade, e tem uma carga de impostos brutais. Não, e temos uma visão super limitada que a gente produz para o mercado local, né? E pior, a gente produz para o mercado hiperlocal, porque o paranaense não está produzindo para o Nordeste, o nordestino não está produzindo para o Sul. A gente tem, como o nosso mercado, nós somos um país continental, meio que a gente fica em regiões, né? A gente não tem essa ambição. Então você vê o seguinte, esse foi um outro drama nosso, tanto para mostrar para os americanos como para os chineses, que é o seguinte. De novo, você falando no Brasil, um país gigantesco, né, continental, mas ele é muito regionalizado. Isso é uma dificuldade de logística muito grande. Você sai com um avião de São Paulo para Recife, você lota esse avião. E o que volta? Como é que você paga o voo de volta? Como é que você paga esse avião de volta? Não volta nada. Não tem tem uma contrapartida. Não tem a contrapartida. Então, se você olhar no Brasil, não tem empresa cargueira. Tem o correio ou tem empresas cargueiras voando para clientes específicos, para carga específica. Mas você fala o seguinte, eu quero pôr num cargueiro para Recife, que é uma cidade que não tem. Sim. Para Curitiba, não tem. Quero pôr, não tem. Então, é um problema também estrutural. Muito estrutural. É muito difícil. Porque falta de planejamento. E a gente fica com os modais nossos de logística muito no rodoviário, a gente não tem uma malha ferroviária decente e a gente tem esse descompasso de levar, por exemplo, para o Nordeste e não ter o que voltar para o Sul, para o Sudeste. Como é que sobe um caminhão, um avião, qualquer coisa, volta como? Nem para o Sul, né? Para o Sudeste. Hoje a concentração da economia do Brasil é São Paulo. Qual é a nossa relação aqui de Curitiba com Minas Gerais? Estamos falando de dois estados ricos. Muito pouco. Sim. Muito pouco. É a relação de São Paulo com o Brasil. É São Paulo de para Brasil. Lógico, tem alguns produtos que têm essa intercomunicabilidade. Mas, no geral, não tem. Isso é uma outra dificuldade logística do Brasil muito grande. Que gera esses prejuízos que estamos falando. O cara tem que bancar a logística e fala, poxa, vou ganhar dinheiro no São Paulo, vou perder no Nordeste. Né? Porque não tem como você cobrar o que custa para lá. Né? E eles vieram com a disposição de bancar. A própria Amazon tentou fazer a sua malha. A Amazon, aí falando de logística, que sou apaixonado por isso, fez uma coisa nos Estados Unidos que ninguém vai fazer no mundo. Aliás, ninguém vai fazer, não, talvez os chineses já conseguiram fazer na China, mas uma visão muito diferente, que é o Amazon Prime. O Amazon Prime, quando começou, era entrega grátis. Era só isso. Eles começaram a fazer, para dar um engajamento, vão pôr uma televisão, vão pôr alguns outros produtos. Hoje, muito mais gente compra pela televisão que pela entrega grátis. Mas o que aconteceu com isso? O ticket médio da Amazon Prime é $20. Uhum. A assinatura. Tem 200 milhões de pagadores. Então ele tem 4 bilhões de dólares por mês garantido. Recorrência. E aí ele monta a logística como ele quer. Ele não precisa que alguém compre. Ele já tem o dinheiro para a logística. Então vai passar na frente da tua casa de qualquer maneira. Você comprando ou não. Aí gera um outro problema no Brasil gigantesco que lá não tem, que é a devolução. A devolução é caríssima.
Uma das quebras de e-commerce no Brasil, um dos fatores é a devolução. Você não sabe as coisas que acontecem quando você está nesse ramo. Tem a devolução normal, né? De um cara, você comprou uma camisa, veio errada, você trocou. Agora tem o jogo do Brasil, comprou a camisa do Brasil, usa e devolve. E a lei brasileira, 7 dias pode devolver sem... Então dá para usar e depois devolver. Não muito, Luiz. Tem muita gente que não é tão séria na vida, que você olha fazendo muito isso. Sapato, tênis, o pessoal compra 39, 40, 41, experimenta os 3, qual que é melhor, devolve os 2. Qual fica melhor no meu pé? O 40, vou devolver o 41, 42. Tá? Só que eles esquecem a cadeia disso, né? A loja, quando vendeu isso, tributou. Recolheu os impostos para o governo. Sim. Ela pagou 3 logísticas de ida. E vai pagar 2 logísticas de volta. E não pode mais vender, porque o Brasil não permite vender refurbish. Ele tem que vender como usado. Então daí ele vende nos outlets. Então aquilo ele já perdeu o valor. Nossa. Então esta cadeia, quando a gente começou, a gente tem uma associação que chama Procomex, que é sobre o e-commerce. A gente vem estudando os e-commerce aí há 2, 3 anos. Essa remessa conforme, que foi essa, saiu do nosso grupo. E agora estamos discutindo a lei da devolução muito sério. Inclusive amanhã é reunião lá em São Paulo. Porque tem que ter uma regulamentação mais dura. Faz sentido, né? Porque se você puder devolver, tem que ter o direito nosso, o direito do consumidor, mas tem que ter uma lista negra do cara que faz picaretagem, né? Que está comprando, devolvendo, devolve sujo, devolve outra coisa, devolve sem nada no pacote. Porque é um custo, como você falou, mandou 3, voltou 2, quer dizer, 5 custo logístico para vender um produto. Aí a nossa parte tributária é uma dor de cabeça, né? O cara recolheu o imposto, vai pedir esse dinheiro de volta. Então, quer dizer, tem várias coisas. Porque na loja física você também pode devolver. Mas aí o cara de pau não vai, não é tão cara de pau do cara chegar na loja e ver uma roupa suja. O atrito é maior, né? Você gera um atrito grande para isso. Então o e-commerce, se a gente olhar, ali no começo, ali começou no Brasil mais sério, no final dos anos 90, ainda é um produto novo. É novo. Se você olhar a pandemia que explodiu de fato, 2, 3 anos antes da pandemia, estava crescendo. Mas crescendo 20%. Na pandemia, de novo, né? Tinha no internacional, pré-pandemia, tinha 100 mil pacotes mês, sendo 80 mil nossos. Pós-pandemia, tem 1 milhão mês, aí dividido em 20 empresas. Então, quer dizer, estamos falando de multiplicar por 50 o volume. No nacional não foi diferente. Mas está acontecendo uma centralização, fica na mão de poucos também. Quantos players tem de e-commerce grandes no mercado? Eu ia te perguntar, você tem ideia qual que é a movimentação dia do Mercado Livre hoje? Exata não, mas o Mercado Livre deve fazer algo de 3 milhões, 2 milhões, 3 milhões por dia. A Shopee, eu tenho exato, é 2 milhões dia. O Mercado Livre é o maior do Brasil em venda. Talvez ele tenha menos entregas que a Shopee, porque o perfil de produto tem um ticket mais alto. A logística deles é própria hoje? Própria não era, dedicada. A última milha não é deles, né? Deles. É sempre terceirizada, mas hoje está no controle dele. O Mercado Livre fez uma revolução de mercado muito grande. Lá pelos anos 2010, a gente falava do Mercado Livre era o maior cliente de todo mundo. Quem tinha o Mercado Livre estava no céu. Sim. E ele também percebeu isso. E ele começou a fazer, primeiro, seus armazéns. Porque o e-commerce vem mudando. Tudo vem acontecendo. Sabe aquela placa do elevador que diz não entre aqui porque se não estiver no andar? Eu sempre olho e falo, por que alguém põe uma placa dessa? Quem quer entrar naquele buraco ali? Mas sempre quando tem uma placa, uma coisa aconteceu, né? Sim. Então, mesma coisa aí do e-commerce. O que aconteceu com o Mercado Livre foi montar a sua estrutura? Porque o que pouca gente entende é que o marketplace não vende nada. É um vendedor para um comprador. Ele faz a comunicação, meio de pagamento e a garantia disso. Então, ele não tem o produto. Até eu já tive várias vezes alguns clientes desses e chega a Receita Federal, fiscalização, fala, não tem nada de produto aqui. Cadê o armazém? Não tem. Mas o que acontecia muito? O Bruno vendia para o Luiz e o Bruno não tinha o produto. E era o nome Mercado Livre que ia para o problema. Porque ele falou, você tem que deixar dentro do meu armazém. Se você deixar no meu armazém, eu te coloco em primeiro lugar do anúncio. Aí começa a negociação. E aí ele começou a ver necessidade de, já tem o armazém? Já está aqui comigo? Em São Paulo fazer entrega, que é aqui. E pós-pandemia,
mudou muito. Surgiu o aplicativo, não só pós-pandemia, a tecnologia ajudou muito, né? Aplicativo para tudo, né? Então hoje, Mercado Livre, ou outras empresas como um todo, tem aplicativo que acham os motoristas, como se fosse um Uber, faz a rota, e você vai lá buscar a mercadoria e fazer suas entregas gerida por ele. Então tiraram as empresas do meio. Então como é que era antes? O Mercado Livre contratava uma empresa como a gente, que contratava o motorista. Hoje ele vai direto ao motorista. Porque precisa baixar o custo, então tem necessidade, e também fica mais fluida a operação, tá? Uma mão só. Tá? Então é o caminho de todos. A Amazon, quando veio aqui, tentou pôr operação própria, como ela tem nos Estados Unidos, seus carros, mas não justificou. Né? Os custos do Brasil, hoje o Brasil trabalha muito com agregado, que é como se fosse um carro como Uber, né? Que é um motorista com o carro dele, combustível dele. Tá? Tem lógica o que eu vou te afirmar. Talvez o Mercado Livre conseguiu entender melhor por ser uma empresa latina, né? Uma empresa americana, por uma diferença de cultura tão grande, nossa, tem um pouquinho mais de dificuldade, lógico, né? Lógico. Entender, Luiz, que nós estamos falando, do cara entender assim, puxa, mas não tem um avião para Recife? Como assim? É tão óbvio, né? Para eles, a malha aérea deles atende em pequenas cidades. Sabe quantas cidades é atendido por malha aérea no Brasil? Hoje eu posso estar desatualizado. Aliás, com certeza estou. Mas não são 200. No horizonte de 5.500 cidades. Isso que houve uma movimentação da Azul levar para cidades de médio porte, né? Se você olha nos Estados Unidos, tem lá, metade das cidades tem aviação. Sim. Você pega uma cidadezinha, você pegar a Flórida, que é uma cidade a 30 quilômetros, a outra toda tem aviação. Não, e eles têm aviação desenvolvida, eles têm estradas muito melhores, tem a parte férrea e tem a parte dos rios, né? Que eles também têm rios navegáveis e logística. Mas aqui tudo é difícil, né, Luiz? A gente, uma época, um amigo aí montou uma empresa de cabotagem. E até vou contar a história aí que o seu Petralha vai assistir, vai me dar uma surra. A cabotagem fazia todo sentido no Brasil. Tal sentido, nós temos um litoral gigantesco. Né? Eles montaram uma empresa aqui de navegantes, compraram 3 navios de cabotagem, começaram uma rota Navegantes, Santos, Rio, Fortaleza, Recife, Manaus, que o grande objetivo era Manaus. Né? Manaus, um caminhão demora 20 dias. O navio demorava 18, e com um custo muito menor. Uau! Né? Menos da metade do valor. Então Manaus viraria... Por que parava tudo isso? Porque esse navio também não tinha condições de ir direto para Manaus. Porque era navio menor, tinha que abastecer, tinha que carregar. E também tinha um mercado novo para começar a crescer. Mas ninguém conhecia isso também. Tá? Falo Petróleo porque a gente, na época da Copa, a gente estava levando as cadeiras para Manaus, Recife, Fortaleza, que ele tem uma outra empresa que fazia as cadeiras. E a gente convenceu ele a levar de cabotagem. E deu uma fiscalização. Cadeiras o quê? Do estádio? E bloquearam todos os navios. Por causa de uma discussão da NTT, o que podia, o que não podia, com a mercadoria dentro. E vinha o pessoal da FIFA fazer a vistoria. E não tinha cadeira no estádio. Imagina se ele queria me matar, né? Mas aí conseguiam pôr caminhões, tirar dos navios e levar. Mas fazia o seguinte, a regra brasileira para o empresário é muito ruim. Ela muda a qualquer momento. Isso é péssimo. Então esse negócio do imposto dos $50 aí, que a gente está falando no último... A mídia está falando no último ano, mas nós estamos falando nos últimos 3 anos sobre isso. Tá? É horrível, não pelo que vai acontecer ou o que não vai, porque gera uma incerteza, uma insegurança. Então várias empresas estavam vindo nessa empolgação do cross-border crescendo, vão entrar empresas com uma condição melhor, por exemplo, a própria Zara vindo direto de lá, a LVMH entrando, todo mundo entrando, vamos entrar no cross-border, faz sentido. Mas o cara olha e fala, cara, mas com essa insegurança, eu vou para o México, eu vou para o Chile. Né? Por que eu vou ficar quebrando a cabeça ali? Poxa, agora o outro lado, né? A gente tem um país com 200 milhões de habitantes que ser desenvolvido, que você compara o Brasil com o Chile tem uma economia menor que a cidade de São Paulo, né? Sim. Aliás, acho que qualquer um da América Latina deve passar por isso. Sim. Fora México, acho que fora a Argentina, que tem um pouquinho maior, que deve ser um pouco maior do que talvez a cidade de São Paulo, mas todos os outros são bem menores, né? E a gente teria total condição de desenvolver.
mas um pouco de boa vontade nisso, né? E eu vejo, o que me preocupa muito hoje é assim, poxa, para desenvolver você tem que criar uma base de pessoas que tenham capacidade de vir trabalhar, operar, fazer a indústria, a logística, etc. Mas hoje você tem uma educação que não consegue trazer essa base, que está discutindo esse papo chato aí de direita, esquerda, sabe, virou... Aí viramos o jogo, assim, puta, falar disso, né? Eu fui levar minha filha agora, ela faz estágio no tribunal, e não consegui chegar no tribunal, né? Porque tava uma passeata, todo mundo com a camiseta escrito "Não venda meu colégio". Ah, eu vi isso aí. E eu não consegui chegar. Mas aí você vê como esse lado direita e esquerda que você está falando é maléfico e maldoso, né? Eu tinha passado já semana retrasada, com curiosidade, que eu sempre achei não tem dados, mas eu fui procurar os dados, que o colégio, se pusesse tudo no colégio privado, seria mais barato que a escola pública, tá? Esses dados estão disponíveis, tem uma deputada que levou. Porque quando você fala de escola pública, lembra que não é só escola, né? Tem toda uma estrutura de secretarias, então é mais barato e talvez fosse melhor a educação. Mas não é nem essa a questão. Os caras estão lá, não venda a minha escola, não pode privatizar a escola. Não é essa a lei. A lei que o governo colocou aí é sobre terceirizar a gestão da escola, ou seja, merenda, reforma, o prédio. Sim. Os professores continuam sendo públicos. Tipo um serviço de facility. É um facility, né? Só que a esquerda ou a direita, quem quer que seja, vende isso como estão privatizando a educação. Aí vira essa confusão. Então o nosso problema no Brasil é político, né? E o maior nosso problema é falta de educação, cultura. Total. Porque você vai lá, eu olhando, Luiz, muita gente na rua com essa camiseta. E, cara, ninguém leu essa lei. Ninguém está falando de privatizar a escola. Já é terceiro isso. A limpeza já é terceiro, a segurança já é terceiro, a merenda já é terceiro. Eles querem pôr alguém que administre tudo isso. Quer dizer, já é um terceiro. Sim, já são Só está tentando organizar melhor. Mas vendem pro brasileiro comum que estão privatizando a educação. Né? O que, na minha opinião, é uma boa ideia. Mas não é isso. Então, exatamente o que você falou. Como é complicado essa briga de poderes aí, você conseguir explicar o que está acontecendo no país. Né? Se você olha, voltando aos $50, o que eu acho que os empresários querem é conseguir um incentivo fiscal para eles com outro produto. Não tem nada a ver a briga pelos $50. É uma queda de braço que está tirando o foco de onde realmente importa, né? Porque os 3%, quando diz 3% do mercado, não é isso. Poxa, eu vou te falar uma coisa que me vem na cabeça e acho que isso gera uma ameaça maior ainda. Cara, daqui a pouco o chinês olha esse negócio e vem para cá e coloca essa operação dentro do Brasil. Aí ele vai quebrar todo mundo. Se você pegar o mercado, essa teu sensação já é realidade. Tá? Se você pegar hoje dos 2 milhões de pacotes que eu te falei, Shopee, dia, 1.500.000 no Brasil. Tá? Se você pegar o AliExpress, ainda é maior internacional. A Amazon, 90% já é nacional. Já é produto operado aqui. Tá? Então essa briga já entrou. Então eles decidiram, não vou subsidiar de lá, vou subsidiar aqui. Tá? Então essa briga já está. No ramo da logística, o last mile, a última milha, que é a parte mais cara e mais complexa, já é inviável para o brasileiro. Não, e eles quebram 2 setores, né? Eles quebram a indústria, porque eles vêm, produzem isso localmente, com todo o know-how que eles já têm lá de fora, e eles quebram o varejo, porque o varejo não tem essa capacidade de operar nessa velocidade e nessa qualidade, né? Luiz, de todo esse tempo de e-commerce, eu lembro o seguinte, por que você não comprava e-commerce? Minha casa não é compradora de e-commerce, sabe? Eu compro muito pouco, apesar de eu trabalhar nesse ramo. Mas eu compro cada dia mais. Mas São Paulo, eu olho uma coisa assim. São Paulo, se pegar um Mercado Livre, uma Amazon, uma Americanas, o AliExpress, traga no mesmo dia. Né? Imagina aquele trânsito de São Paulo. Sim. Você vai sair para comprar uma coisa que você já conhece, sei lá, uma camiseta preta, que você já sabe, a camiseta preta dessa marca é assim. Né? Por que vamos deslocar? Porque eu falei, se tem entrega grátis ainda. Então, essa briga aí do varejo, eu acho que ainda nem começou. É que eu vejo o seguinte, você compra por e-commerce por 3 motivos. Preço, conveniência e sortimento. Né? Se você está numa cidade com uma população grande, uma capital, São Paulo, Curitiba, né, qualquer que seja, você tem o problema da conveniência.
Então, para você se deslocar e ir até um local para comprar, leva 1h30, 2 horas, você pode chegar lá, não encontrar, etc. Então, as grandes capitais como por conveniência, né? O e-commerce já criou esse lance que é mais barato. E o sortimento, aqui numa cidade do interior, Brasilzão grande, nos rincões, não tem tudo. É diferente. Aqui, se eu quiser comer fruta do Conde, eu vou ali no mercado municipal e vou encontrar, né? Mas numa cidade do interior, o cara não encontra isso aí, né? Então, o e-commerce realmente, e depois ele vira um hábito. A partir do momento, eu compro muito pro Mercado Livre. Tem gente viciado. Tem um amigo que me liga e fala, como é que eu saio do vício do site chinês? Porque você entrou nesse final de semana num site, você anunciou um monte de coisa R$ 9,99. Você entrava, tinha um monte de coisa R$ 9,99. Você compra, não sabe nem por quê. R$ 9,99. Mas a conveniência, Luiz, é de todos os lugares, né? Mas eu te dar para te mostrar disso que você está dizendo. Quando a Shein começou a pôr frete grátis, aonde você acha que explodiu? Capital, interior. Norte e Nordeste. Por quê? Quando uma pessoa do Norte ou Nordeste compra uma coisa de algum outro site, a logística para lá é caro, em torno de R$40. Então é um impeditivo. A logística é cara. Quando vira frete grátis, opa, eu estou R$40 mais barato que o outro já. Levou para lá. Isso também foi estratégia deles. Mas o preço é muito barato, Bruno. Então. Então não vai ser os 60%? Eu estava procurando um paletó Príncipe de Gales. Aí eu coloquei no Google, tá? Veio lá, tal, loja tal, tá ali um pouco. Cara, parecia um paletó por R$120. Aí, AliExpress. Cara, e você diz assim, isso é ruim. Não é ruim. Então, Luiz, aí voltamos aí à taxação, né? Não é os 20% que vai mudar. Que vai mudar isso. Mas os 20 são 20, no final vai ser quanto? Vai ser 44, isso? Porque o ICMS no Brasil é por fora que chama, né? Quer dizer, Sim. Você tem que calcular os impostos. Então o 120 vai virar 170. É isso aí. E no Brasil custa 500. Então o que a gente vem discutindo não é isso que vai resolver, é mais, por isso que eu falei ali, é um pouco mais complicado a situação. Não é só pôr um imposto. Sim. Nós temos que rever nossa indústria, rever nossos planos como país, né? Lógico que a agricultura brasileira é uma das melhores do mundo. Tá? Ontem eu estava assistindo uma sériezinha que eu acho bastante interessante essa série, porque é da época atual, e de agricultores. E a mulher fala, olha, não vai ter como competir com o Brasil. E como é gostoso ouvir isso. E é como a gente fala, não tem como brigar com a China nesses produtos. E eles falando dos Estados Unidos, não vai ter como brigar com o Brasil na agricultura. Sabe que esses dias eu postei alguma coisa sobre o agro e entrou alguém lá, eu nem sou uma figura midiática no Instagram, tenho uns 900 e poucos seguidores, entrou uma menina e começou a me questionar. E eu pensei assim, né, a grosso modo, fiquei pensando, poxa, questionar o agro no Brasil hoje é um absurdo. Né? Não faz sentido, eu acho que é uma das poucas coisas que o Brasil faz com excelência, né? E o que seria legal hoje era dizer assim, por que não desenrola essa cadeia? Né? Porque hoje o agro, os grandes produtores fazem commodity, né? Soja, milho, esse tipo de coisa. E que é insumo para outro tipo de coisa. E a agricultura familiar faz a alface que chega na tua mesa, o tomate, a cenoura. Então a gente tem no agro os dois pontos, não é questionável. E a commodity é como se cada grande fazenda fosse uma grande indústria. Isso aí. Né? O que hoje falta para o Brasil seria agregar valor, gerar outras etapas dessa cadeia e produzir... Então a gente cai no mesmo ponto. O nosso problema está na industrialização. Sim. Nossas indústrias estão sucateadas, nossa cabeça... sabe o que é? E assim, uma visão muito simplista. O paternalismo é um problemão. Tá? A gente tinha ali 1.000 funcionários brasileiros e vieram 140 funcionários chineses. Os 140 produziam mais que nossos 1.000 brasileiros, fazendo o mesmo serviço. Caraca. Quantas horas por dia trabalhavam? Eles, muitas. Né? Aqui no Brasil não, porque a gente tem que seguir a lei brasileira. Né? Mas a produtividade é diferente. Não é o salário. Então, falar a mão de obra lá é mais barata, hoje é mais cara, como eu já falei. E o segundo ponto é produtividade. Tá? Eles vão lá para trabalhar. Então, tinha umas coisas que eu até te contei, que para a gente no começo foi ofensivo e depois nos fez pensar muito, que era, um dia chega um desses grandes empresários chineses da empresa, e a gente trabalhava quase exclusivamente para ele, e ele fala,
Nós estamos sendo roubados todos os dias, vocês não fazem nada. E a gente, o que está acontecendo? Me fala que eu não estou vendo. Tem alguma coisa que eu não estou vendo que você está me dizendo que é. O que era? A equipe chegava de manhã, batia cartão e ia tomar um cafezinho. E esse cafezinho, eles cronometravam, dava 15, 20 minutos. E eles fizeram um cálculo de todo mundo parado 15, 20 minutos, quantas horas por mês era isso? Enorme. E quanto custa para a empresa? Isso aí. Tá? E eles vão, puxa, é uma cultura brasileira. E aí depois, o cara para no meio, vou tomar um cafezinho, e já reúne 3, 4 para tomar um cafezinho, mais um tempinho. Eles não fazem isso. O próprio americano não faz isso também. O americano está tomando o cafezinho dele na mesa dele, trabalhando. Né? Então nós temos algumas culturas brasileiras que, se a gente quiser ser competitivo, nós vamos ter que mudar. Ninguém é obrigado a ser competitivo. Né? Você fala, não, eu quero ficar morando na praia tomando coco, é teu direito. Sim. Mas eu não reclame. É essa vida que você vai ter. Agora, você quer ser competitivo para brigar, você tem que ser mais produtivo. Então tem várias coisas brasileiras, a gente olha, e a maior, eu acho que é a falta de foco. O brasileiro tem, nós todos temos uma facilidade de perder foco. E eles não têm. O americano também não tem. O americano trabalha menos que o brasileiro, em horas. Né? Mas ele é mais produtivo. O chinês trabalha o dobro de horas, porque eles não têm a nossa lei trabalhista, mas se for hora por hora, ele é mais produtivo hora por hora. Não é só porque é mais horas. Então esta briga, de novo, não é os 20%, não é os 44%, não é isso que vai resolver o problema do comércio. Tá? E o pior dos problemas, o pior, hoje, nós temos condições de regulamentar o mercado. Tá? Ou seja, está passando 1 milhão de pacotes por dia pela Receita Federal, como tem que ser. Se a Receita não tem estrutura para isso, ou não tem estrutura de aeroporto, é um outro problema. Mas conseguimos fazer um produto passar de uma maneira legal. Tá? Se isso inviabilizar, quanto tempo nós ficamos comprando coisa estrangeira vindo do Paraguai ou de algum lugar? Vai voltar para isso. Volta sem imposto nenhum, sem regulamentação nenhuma, né? E vai voltar para isso. Porque o brasileiro que está comprando ali, ou que você falou aí, o casaco de 150, fala não tem mais na internet, mas tem no Paraguai. Aí tem um cara que traz aqui com mais vintão. Então, quer dizer, tem um pensamento, quer dizer, este tipo de produto sempre existiu. Você Concordo. não vai acabar com ele. Você até pode... porque boa parte desses produtos eles não são ofertados localmente. Não são. Quem fabrica capinha de celular no Brasil? Não Eu não tem. conheço, pode até ter, mas não conheço. Tá? A maioria das coisas, se você entrar no AliExpress da vida, você olha, a maioria não tem aqui. A maioria, metade eu fico olhando, não sei para que serve. Para que serve isso aqui? Aí você vai ler. Porque você não tem. Ele fala, por que alguém compraria isso? Mas você compra, porque é baratinho. Então, é uma concorrência, produtos que não tem, de produtos que entrariam via Paraguai, ou via... O pessoal fala de tributar os 20%, mais ICMS, que vai dar 40%, enfim. E é 25 de março. E o Brás. E qual cidade de porte um pouquinho maior que não tem seu Paraguaião? Sim. Eu passo, desde que sou criança, em Camboriú, e o Paraguaião cada dia maior na frente da igreja. Sim. Na minha terra, lá de Guarapuava, sempre houve o... E sempre vai ter. Lá não é um paraguaião, é um paraguaizinho, mas tinha... É isso aí, o paraguaizinho. Então, quer dizer, isso sempre existiu. Quer dizer, se nós vamos jogar pesado... E quando eu falo de sonegação, eu acho que tem que jogar pesado mesmo. Que não é justo. Mas, quantas empresas que trazem produtos de container, subfaturado, dizendo que é $1, uma coisa de 10, pagando imposto sobre 1 em vez de 10, aí vende nas suas lojas a 100. Ué, isso é pior. Está beneficiando uma única pessoa, uma empresa, um único grupo econômico. Empresa, né? Qual que é a outra grande briga desses empresários? Ué, você tinha que ir na loja dele comprar. Agora você compra diretamente do consumidor. Né? Na fábrica, muitas vezes. Você põe uma fábrica na China, chega na tua casa. Então, é uma outra briga aí de mercado, do comércio, que está tirando os atravessadores, distribuidores do mercado, mas que não é por causa dos 20%, dos 30%. É uma mudança de conceito. A indústria, com a internet, com tudo, já entendeu. Eu consigo chegar no Luiz. Eu não preciso da loja A, B e C para chegar no Luiz. Eu chego direto no Luiz. Opa, a cadeia toda me custa 200, eu vou dar 100 de desconto para o Luiz. Ele me custou metade que a cadeia. É o milagre da digitalização, né? O que ela mais faz é quebrar elos da cadeia. O elo mais fraco vai sair da cadeia, né? Cadeia. Então tem que... Mas veja,
Aí, de novo, é os 20%? Não é. Tem que pensar diferente. Não tem mais. Aquilo que a gente conhecia, não tem mais. A gente vinha conversando aqui um pouco antes de conversar aqui. Muita coisa que a gente fazia não existe mais. Não existe. Você sabe, eu dei aula de e-commerce de 2009 a 2020. E era interessante. Eu fazia acho que 3, 4 turmas por ano. Então era uma turma cada trimestre. Cada turma eu tinha que revisar material, eu tinha que entender cenário, porque esse é um cenário que ele é muito orgânico e muda muito rapidamente. Muito rápido. Eu lembro a virada de chave de um ano para o outro dos marketplaces. De repente entrou os marketplaces, né? O Mercado Livre começou a ganhar relevância e aí os outros varejistas, Marina, Americanas, Magazine Luiza e etc, etc. Poxa, o cenário mudou da água para o vinho, mas foi assim, foi num clique de apagar e acender de luzes, né? E hoje vai acontecer isso novamente. Então, o que eu penso assim, o varejista, ele não tem essa velocidade de entendimento. E é caro desmontar, né? Eu fiz uma reunião de manhã com uma grande rede aí, que está fechando lojas, e a gente tem uma empresa de devolução e venda de devolução, e eles não querem que se desmonte as lojas. Aí eu falei, não, a gente não faz isso, mas tem um companheiro que faz, conversei e participei da reunião junto. Como é difícil fechar uma loja. Nossa. Tem milhares de coisas, é o contato do shopping, é os funcionários, é que dia que pode sair, que dia que pode entrar, que mercadoria que eu tiro, para onde que eu levo. Quer dizer, não consegue ter essa velocidade, nem que queira. O milagre do marketplace, se você ler o marketplace você conhece bem, foi por falta de dinheiro. O cara não tinha dinheiro para comprar e vender. Né? A Amazon chegou um momento que falou, eu não tenho dinheiro para comprar todos os livros que eu quero revender. Sim. É muito caro, eu vou vender dos outros. Né? E o marketplace fez isso ser escalável muito mais rápido. Eu não preciso ter produto. Eu preciso ter tecnologia, preciso ter logística, enfim. Mas mudou. E mudou muito rápido. Você falou de um ano para o outro, alguém apertou um botão ali e falou, agora é assim. Aí todo mundo copiou, alguns mais rápidos, mais lentos. Mas é uma realidade brutal, né? Para todo mundo que é do comércio, fala, poxa, eu tinha minha loja aqui nesse mesmo endereço há 50 anos e agora não passa mais ninguém na porta. Eu fui aqui na Marechal Deodoro, vocês já têm ido do centro? Pouco. Eu gosto de andar no centro, mas pouco. Eu fui na Marechal Deodoro esses dias com um amigo nosso que tinha uma loja lá. Eu fui na Marechal Deodoro e eu fui com tempo, então dei uma caminhada e fiquei absurdado. Não tem mais lojas. As lojas estão fechadas. Né? Ou aquelas grandes lojas que a gente tinha como referência, virou uma portinha. Não tem mais mesmo. Aí você vai para a Rua 15, ainda tem um mercado, mas é aquele mercado ainda de sapato e tal. Mas as grandes lojas, se olhar das ruas centrais, não sei do resto do Brasil, mas deve ser muito igual, as lojas estão fechando. Então, esses dias eu estava comentando com a minha esposa, hoje aparece muito, eu gosto de sapatos, aparece muita oferta de sapato. E assim, você compra hoje no Brasil, sapatos de altíssima qualidade, num custo muito mais baixo que um tênis, um excelente sapato. Por quê? As indústrias de sapatos, que aí é uma indústria que ainda a gente tem no Brasil, indústria de calçado, que inclusive são indústrias que exportam, né? Não está no radar, mas ainda tem, elas estão vendendo direto. Então, por exemplo, por que você vai comprar do varejo que está na rua, vendendo por 2,5 vezes o cara que está vendendo no teu Instagram, né? Então, e a partir do momento que você descobriu esse cara, você não compra mais. Já era. Aí você citou um caso que essa é uma luta nossa, que desde o ano passado e esse ano estamos bem, eu estou ficando quarta, quinta, sexta São Paulo bem discutindo sobre isso, que é a exportação. Quando você fala que tem esse cross-border, esse produto, não é só para o Brasil, pode ser do Brasil, origem Brasil. Né? Sapato, por exemplo, se você pegar esse sapato e ainda tirar a tributação brasileira e fizer para exportação, ele é altamente competitivo. Ele é absurdamente competitivo quando se fala em mercado americano ou mercado europeu. Só que também não tem essa visão. Não, e a gente tem a matéria-prima, a gente tem o couro, nós somos um dos maiores... Sim, e temos design, temos tudo no Brasil dos sapatos. Pega os sapatos brasileiros, mas não entrou no mundo. Ou o cara quer por uma loja... Então ainda... A gente está com 3 marcas aí para começar nos Estados Unidos agora, que foi uma briga com eles, sabe? Falar que estão indo fora, não tem nada a ver comigo, sou só logística, mas a gente acaba tendo que se envolver bastante. Cara, não tem lógica o que você está querendo montar 10 lojas nos Estados Unidos. Primeiro que as 10 lojas não vão fazer nem cócega naquele mercado. Uhum. Tá? O segundo que são caríssimos. Tá?
Para você fazer essa marca lá, vai ser gigantesca. Começa pelo cross-border. Investe 10 que você investir em uma agência de mídia que conheça isso lá, porque uma das dificuldades que tem tanto aqui como lá, qualquer coisa do cross-border, é que cada povo compra por motivo diferente. O chinês compra por um motivo, o brasileiro por outro, o americano por outro, não é o mesmo discurso. Não é que o americano compra a internet, acabou porque tem facilidade, ele não quer sair. Mas ele compra tudo pela internet. O brasileiro não, compra algumas coisas. O americano tem muito mais o tamanho PMG pré-definido e é isso aí, já compra assim. Então, mas ele tem umas coisas. Se não entregar no mesmo dia ou no máximo outro dia, ele não quer mais. Então lá tem uma devolução gigantesca negativa de entrega. Não, tu não me entregou, eu já sei, já comprei. Então as empresas brasileiras não entendem ainda o mercado. Lógico, o mercado asiático muito difícil. Até por esse custo baixo, cultura muito diferente, gosto muito diferente. Agora, o mercado americano é um mercado relativamente virgem para o Brasil. Eu estava em reunião hoje, tenho reunião mais longa com o pessoal de calça jeans aqui no Brasil, uma calça jeans, eu nem conhecia a marca, que é uma marca mais popular, mas que vende 1 milhão de peças para os Estados Unidos por mês. Poxa, que legal. Mas é uma pessoa específica que gostava muito do mercado americano, foi morar para lá, se especializou. Mas a gente discutindo quantos cases desses podiam ter. O sapato é um super exemplo. O sapato, foi comprar um sapato dos Estados Unidos, você não compra um sapato mesmo de $200 de má qualidade. É verdade. E aqui você compra um sapato por $50 de boa qualidade. Sim, exatamente. Quer dizer, ali faz um belo trabalho com o sapato, mas tem que querer. Não, e a gente tem que voltar para essa visão de criar marca, né? E hoje a gente vive um momento que eu digo assim, existe oportunidade nas microbrands, né? Porque o que acontece? Antigamente eu tinha mídia de massa. A mídia de massa me vendia marcas, né? A Volkswagen, a Omo, as marcas gigantes, né? Hoje eu tenho uma segmentação, a internet me gera uma segmentação por afinidade. Então tem muitas verticais de consumo, muitas verticais. Então você não precisa ter uma super marca, você pode ter uma micromarca. É aquele cara que está vendendo o cereal de qualidade. Tem algumas coisas, quando fala de exportação, o pessoal fala, em todos os eventos, eu Commerce Brasil ano passado, eu fui palestrante lá junto com o pessoal que ele foi, e os caras falavam de exportação, paçoca, cara, não é isso. Não tem valor agregado nisso. Sim. Mas tem milhões de coisas, por exemplo, a gente fez um estudo para tentar a exportação junto com o governo brasileiro, para tentar incentivar, e algumas coisas surpreendem. O Canadá é o maior importador de coisas de capoeira. Desde roupa de capoeira até livrinho. Eles são assinantes de vários sites de capoeira. E você nunca imagina isso. Ele falou, é um nicho tão específico. A mas vertical... tem um cara, que não é na Bahia, no Rio, ganhando dinheiro com isso. Vendendo cordel, roupa de capoeira. Um outro nicho que ele se assustou muito nos Estados Unidos é yoga. Tem um público de yoga gigantesco. E que é ávido por um produto diferente de yoga. Eu queria um tapetinho mais grosso, sei lá, não entendo muito disso, mas essas micromarcas ou produtos muito específicos. Né? Nisso, o marketplace ajuda. Porque você está dentro de um cara que já está com um marketing absurdo, uma visibilidade gigante. Se você tiver um produto diferente ou com preço, você tem uma bela chance. É difícil ir lá, vou lá colocar meu tapetinho de yoga aqui na praia e ver se vende. Você está pondo num canhão, põe numa Amazon da vida, está pondo num canhão. Não, sabe que eu tinha uma aluna que vendia canga. Canga, né? Sim. Aquele, parece uma mantinha para pôr em cima do biquíni. Ela vendia horrores para fora. E ela pegou o lifestyle, pegou a história, né, do Rio, praia, litoral de Nordeste e tal, que tem um baita charme de você pegar e trazer isso, transformar isso em marca, né? Então, de novo, Luiz, o que a gente fala assim, vamos lá, a gente discutindo aqui o mercado internacional, no mundo bombando, que a gente fala, a China não está vendendo só para o Brasil, está vendendo para o mundo inteiro. Sim. Os Estados Unidos está vendendo para o mundo inteiro. A Amazon é líder em vários países. O Mercado Livre, aqui da América Latina, em vários países. Então, eu acho que o empresário brasileiro está vendo uma oportunidade e não está entendendo, está vendo como um problema.
Eu concordo. As fronteiras caíram. Você pode ir de novo. Os Estados Unidos é $800. Abertura $800 sem imposto nenhum. Não, com todos os marketplaces, né? Você pode pegar, por exemplo, um Kickstarter da vida, que é aqueles crowdfunding de desenvolvimento de produtos, né? Por exemplo, eu gosto de relógio. Eu vejo os caras criarem marcas de relógio dentro do Kickstarter, dizendo, não, nós vamos buscar as máquinas suíças, nós vamos fazer um design, e de repente, pum, cria uma marca. E essa marca entra no mercado e daqui a pouco ela se consolida no mercado lá. Então, por exemplo, você pode pegar, criar até situações de participar desses crowdfunding. Cara, nenhuma. Talvez nenhuma. Ou um pedaço da Suíça, um pedaço... É esse mercado que eu acho que a gente... Eu já estou velho, né, mas olhando o mercado que os meninos não olham, assim, hoje você consegue ter uma marca forte, sem investimentos bilionários como era na época. Você consegue, vou mandar fazer em tal lugar, vou pôr a pulseira, o relógio, pulseira, a máquina, a pulseira, tem uma montadora. Sim, uma montadora, que nem uma montadora de carro. E está vendendo em todos os marketplaces, sei lá, e daqui a pouco tem um mega negócio e vai lá em um escritório. Sim. Então mudou. Então o que eu acho que hoje está gritaria, e tanto dos $50, é bem mais complexo. Tem que reolhar, revisar o mercado. O mercado está trabalhando de uma maneira errônea. Luiz, você foi professor, eu fui professor também, estamos no mercado há bastante tempo. Alguma vez você viu alguém ensinando alguém a vender e a cuidar na faculdade? Administrar? Não. A faculdade não ensina empreendedorismo então você no Brasil. O cara se forma pouquíssimas, o cara se forma em... Mas a faculdade de administração ensina isso. Mas vamos lá. O cara se forma em odontologia. Ele tem que saber vender para o cliente dele. Ele tem que saber administrar a clínica dele. E ninguém ensina isso. Não. Te ensina a administrar na escola de administração. Mas tinha que ter um básico do básico. Porque no empreendedorismo, em qualquer profissão, que você é advogado. Como você vai pegar teu cliente? Ele não tem a mínima ideia. Chega para um advogado recém-formado e fala, quem são teus clientes? Não sei, vai abrir para alguém entrar, sei lá. Então hoje não tem essa cultura brasileira, de novo, de assistencialismo, capa um pouco a incentiva. Poupança é um mal absurdo, cadê a poupança? O que as pessoas não entendem muito, ou não escutam falar, pelo menos, que a caderneta de poupança é você emprestar para o governo. Sim. Você está emprestando dinheiro para o governo, é só isso. O teu FGTS está para o governo, a caderneta de poupança. E é o seguinte, o que está fazendo pelo país? Nada, porque se você pegar esse dinheiro e investisse em empresa, em ações, você ia ver o desenvolvimento. Mas, você vê o Rio Grande do Sul agora, né? Lógico, o governo fez algumas coisas, mas o grosso foi a população. Sim. Se o governo não te atrapalhar, o empreendedorismo sabe fazer. Por que não tem estrada? Por que não tem... Quantas histórias a gente escuta ali? Eu lidei com Porto, tem um amigão que é presidente de Porto, que está há 16 anos esperando a parte ambiental de um porto, que é necessário esse porto. Mas se você vê os absurdos... Eu sou totalmente a favor da natureza. Mas tem algumas coisas que falam, não, isso não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Ele estava lá com o melro, que é um peixe, que, olha, tem aqui um ninho de melro, você tem que fazer um ninho parecido longe e esperar ali. Quando ele for, você pode construir. Ele fala, isso o peixe não for nunca. Não pode tocar no peixe. Puxa, tinha que ter um jeito de pegar aquele peixe, levar para outro lugar. A parte ambiental agro que a gente está dizendo, tem umas coisas que não fazem sentido. Você quer ver uma coisa que eu acho absurdo? Nós somos aqui no Paraná, temos as araucárias, né? Sim. Alguém quer plantar araucária? Não. Por quê? Porque você vai preso. Não, porque você não pode retirar mais, né? Então, isso é a pior coisa do protecionismo. Se você deixar o cara vender, ele vai plantar mais. Sim. Agora, se eu planto e eu não posso cortar, eu quero mais que ela morra. É a história do boi e da baleia, né? Porque tem tanto boi e as baleias estão sumindo. Mas esses dias eu tenho um amigo que tem uma aceleradora muito legal, uma das 5 maiores aceleradoras do Brasil. E ele fez uma newsletter meio restrita, então eu não vou contar quem é e tal, mas ele contando que ele estava na África, com vários fundos de investimentos europeus, e ele tentando convencer esses fundos a investir no Brasil. Aí eles falaram, não, a gente não vai investir no Brasil, a gente continua investindo aqui no norte da África tal, porque o nosso objetivo é investir um dinheiro, um capital para o não desenvolvimento.
Porque esses caras não desenvolvendo, eles não são competitivos conosco. E aí, nós somos a mesma coisa. A gente tem essas milhares de ONGs, todo esse interesse internacional no nosso não desenvolvimento. Então, as pessoas não percebem isso. Aí você vem vendendo para as novas gerações toda essa cultura woke aí de progressismo, de não desenvolvimento do Brasil, do meio ambiente, etc. Que o agro é o demônio do nosso mercado. Gente, quando é totalmente o contrário, onde a nossa maior vantagem competitiva, né, que a gente poderia crescer, tal, se desenvolver como nação e gerar riqueza, é o contrário. Eu vi uma discussão aí na semana passada, não sei se eu te contei, que eu achei ótimo. Estava um fazendeiro desses grandes, um debate desse, e umas meninas dessas ambientalistas. E a menina, crucificando ele, era pecuarista. Né? Como que ele podia criar um animal para matar, e blá, 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 blá. Aí ele vira para ela e fala, você come o que mesmo? Eu como cenoura, alface e tal. Você já viu uma aragem quando ara a terra? O que você mata na aragem, O que você mata na aragem? Ovos, pomba, rato, cobra, e isso pode morrer? Quer dizer, custa algumas coisas o desenvolvimento. Mas o meu boi, só que eu criei 5 anos, tal, e a tua cenoura mataram tanto quanto, talvez a tua cenoura mais. Né? E eu fiquei pensando, de novo, como nos vendem as histórias erradas. Tá? Nunca ninguém me falou dessa da aragem que morre. Agora, logicamente, quando você para e pensa, logicamente que morre. Tá? Mas não nos vendem assim. Então é o que você falou, talvez tenha um grande incentivo a não desenvolvimento. Mas aí tem um problema, né, Luiz? Os outros países estão desenvolvendo. Você sabe que tem uma cena parecida com essa no Yellowstone, que chega uma jornalista, ambientalista pro cara e começa a questionar ele dá uma resposta bem nesse mesmo nível, assim. Mas talvez o cara viu ali e reproduziu, pode ser isso? Pode ter sido. Mas é uma realidade. É a justificativa. Mas e quantas coisas são assim? Você vê o seguinte, voltando para a logística, quando os chineses entraram forte para entrar no Brasil, entraram 10 empresas logísticas chinesas juntas, né? E a gente sempre vai conversar e tal, e os caras, 100 quilômetros é 1 hora. Essa é a regra de estrada. Não, aqui não é. Aqui não. Aqui não. Aí, como toda a parte do Correio estava aqui em Curitiba, eles iam de São Paulo de carro comigo, eles queriam conhecer a estrada. Eles não acreditavam na estrada. É inacreditável. Perguntas básicas. Por que tem curva? Mas fica pensando, tem curva para desviar das coisas. Mas para que desviar das coisas? Tem o rio, você põe uma ponte, você tem um morro, você faz um túnel. Para que desviar das coisas? E eles ficam pensando, eu nunca pensei nisso, mas faz sentido. Lógico que vai demorar mais, você faz tudo com curva. Subida, descida, curva. Bruno, eu fui em 2009 para o Chile, eu fiquei pensando, andei nas estradas, tudo via triplo, tudo... Por que eu vou para Guarapuava, acho que um dos maiores motivos que eu não vou para Guarapuava, que é a cidade que eu nasci, é a estrada. Eu já cansei, acho que foi umas 3 vezes que eu fui até São Luís do Purunã, peguei engarrafamento, deu acidente, isso aqui, eu voltei. Falei, hoje eu penso assim, será que eu vou? Aí você não desenvolve turismo, mercado, tem um monte de indústrias que você pode... vão virar cada vez mais megalópole, porque ninguém quer sair. Aquilo que a gente estava falando, aquela cidadezinha fica cada vez menos assistida. Porque eu tenho que ir para lá, vou montar uma indústria em Guarapuava? Não vou, pois tenho que ir para lá. Eu tenho que fazer algumas coisas em Curitiba, não vou montar indústria lá, vou montar em São José dos Pinhais. Um dos pontos de viabilidade de qualquer coisa é a logística, né? Sim. Você pensa assim, vou montar lá, porque não, eu monto em Ponta Grossa, que está mais perto, que tem saída para... Logística é o ponto de tudo. E cada vez mais, né, Luiz? Essa parte que nos fala, o e-commerce não tem volta. Né? Vai começar um e-commerce mais B2B, assim, de volumes maiores, mas as compras de menor volumes são realidade já. As indústrias vendendo contratos menores, a indústria direta ao lojista, a indústria direta ao consumidor, mas a indústria direta ao lojista pequeno está tendo uma força mundial muito grande. Do cara olhar e falar, olha, eu não vou mais vender para ABC só, vou vender para todo mundo. Se o cara quiser receber 2 geladeiras, eu vou entregar. Sim. Eu lembro, minha família tinha autopeças, né? Eu lembro que um dia, eu devia ter uns 18 anos, estava no primeiro ano de faculdade, meu pai chegou para mim e falou assim, Luiz, o mecânico quer comissão, o que você acha que eu devo fazer? Eu parei e falei para ele assim, você deveria dar comissão, porque hoje o poder de compra é do mecânico, né?
Não é o cara que quebrou o carro que vai dizer que peça que tem que trocar, é o mecânico. Moral da história, meu pai não deu comissão, ele achava antiético. Foi o início do fim. Por quê? O mercado foi se adaptando. Mas sabe por quê? O nome comissão é um nome que deixa a gente achando que é algo ilegítimo. Né? Porque a gente ouviu comissão tanto na vida inteira, sendo uma coisa corruptível. Parece, mas assim... Mas o que você paga para um site quando você vende hoje? Comissão. Vou mudar percentual. Esse dia eu estava comentando sobre... Eu falei, isso é lobby. E a gente ouve falar de lobby com um tom pejorativo. Sim. Mas você hoje entrar no mercado para negociar, usar teu network, trazer, né, não precisa ser um lobby político, pode ser um lobby empresarial legítimo. Por que não o lobby político legítimo? Também. Por que não? Nos Estados Unidos é legal, na Europa é legal. Sim. Tá? E mais, né? O deputado, quando se elege, fala, eu sou o deputado ruralista, eu sou o deputado do fumeiro. Cada um já fala a sua posição. E todo mundo sabe como fazer o lobby, porque você precisa de algumas leis andem. Né? E, quer dizer, sempre vai existir o lobby político, porque o político em si não conhece o que a população precisa, ou o que a indústria precisa. Ele não sabe. Então essa indústria vai ter que conversar com ele, falar, eu preciso de uma estrada aqui, por isso, um porto, porque ele não passa na cabeça dele. Lógico que ele sabe que tem que ter um porto, mas ele não sabe as características, aonde, porque precisa ter esse lobby legal e legal dos dois lados, né? Legalizado e para uma coisa legal, né? Para uma coisa que vai crescer o país. Não precisa ser um lobby para sacanagem, para ganhar comissão. Sim. É um lobby para fazer o negócio andar. Mas a gente tem muito a caminhar, né? Pare para pensar, nós estamos em Curitiba. É uma das cidades que é referência no Brasil. E a gente tem um trecho de estrada ali, um cantinho, um pedacinho ali perto do Alphaville ali. Os caras estão fazendo desde a Copa do Mundo, 2014. Os caras não conseguem entregar os caras, acho que na China eles faziam isso aí em um mês, aquilo lá. Só para acabar nossa conversa, vou te contar desse trechinho. Né? Esse trechinho saía para São Paulo. Sim. Tá? E os chineses vinham todo final de ano para cá. Né? Eles vieram um ano quando começou aquela estrada. E eles ficaram 2 meses. Então foram para São Paulo várias vezes. Quando acabou os 2 meses, falaram, cara, não acredito que essa obra, 2 meses, não acabou. Pois é, estava fazendo aquele buraco lá, e eles chegavam a filmar as máquinas paradas, e ninguém nas máquinas, sim, ou 3, 4 caras, pouco alegava aquilo de água. Aí, 1 ano depois, eles voltam lá. Passaria, não é possível. Tem algum problema aqui. Deve ser um problema político, coisa. Não é. Enfim. Passou o 3º ano. Estava ali, quando passaram na frente, eu falei, não, eu fiquei com vergonha. Eu falei, o que eu vou falar? De quem é essa obra? É do município? É do governo federal? Eu acho ali, deve ser estadual. Mas essa questão é federal. Não sei de quem é a obra. Mas quantas dessas a gente viu? Voltando de São Paulo de carro, tem uma curva que é muito engraçada. Você deve lembrar dessa. Santa Helena tem a mesma coisa. Que uma parte do asfalto cedeu, eles fizeram um desvio, e o desvio virou estrada até hoje. Faz 20 anos que aquele desvio virou estrada. Fizeram um contorninho e a estrada está ali igual. Aquela ponte aqui, indo para São Paulo, quando caiu, foram 5 anos sem ponte. Então, de novo, né? Não vai ser os 20% da gente que vai resolver o assunto. É muito mais estrutural. E quando do ramo que eu opero, que é a logística, infraestrutura é tudo. A gente não tem como ser competitivos hoje, a não ser subsidiado, e aí não acho que é interessante, com essa infraestrutura. Para tudo. Você tira a soja, que você falou, lá do Pará e vem para Paranaguá. Que também não faz sentido, né? Caminhão. Não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Então, tem tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Agora é a última. Aí veio um chinês para cá esses dias, e eles são de uma empresa de e-commerce, mas eles são o mesmo grupo que comprou o Porto de Paranaguá. Aí ele chegou, não tem nada, não é meu cliente, nada, mas por chineses é comum, ele me ligou, eu falei, vou descer com você até Paranaguá. Peguei ele, fui jantar aqui e tal, e outro dia desci com ele em Paranaguá. Bom, peguei um acidente, não era nem um acidente, um caminhão, será que aconteceu lá? Ficamos 4 horas na estrada parado, num trecho que não tinha celular, e ele tentando falar no WeChat dele, não conseguia e tal. Chegamos no Porto de Paranaguá, quase morri de vergonha, né? Tinha 1 milhão de pombo voando em volta, soja caída no chão, aquela sujeira. Nossa. Bom, ele foi para a reunião dele, eu fui por educação junto na reunião com ele, prestei atenção na reunião, mas na hora de voltar embora, eu falei, o que achou? Deve estar decepcionado. Ele falou, não, estou muito animado, tem tudo para fazer. Tem todos os problemas.
Você sabe, eu tinha um professor de faculdade que dizia isso aí, ele dizia assim, pô, se você olha um buraco na estrada, não reclame. Pensa que você pode montar uma empresa e tapar buraco. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Mas a infra a gente tem que, de novo, vamos parar de reclamar das coisas pequenas e pensar que tem que ter uma coisa grande, né? E parar com essa briga política de direita e esquerda aí, que isso aí não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Mas, Bruno, cara, obrigado, que honra, você, cara, que papo legal, meu. Passou o tempo aqui correndo, nem notei o tempo. Nossa, mas que papo Luiz. Bacana, cara. Obrigado mesmo. Obrigado ó, temos que fazer mais dessas aí fazer mais gente e pensar. Porque eu acho que coisas como essa, daqui a pouco caem em alguma pessoa que vai pensar, vai trazer, vai impactar outras pessoas. É bom conversar e pensar. Tá obrigado, bom. Luiz. Obrigado, Bruno. Até uma próxima. Até a próxima.